E o tema da nossa apresentação é reparos confiáveis têm seu preço. Na verdade, o material reparo, né? Material reparo não é ele que torna o reparo confiável, apenas. O material usado na reparação ele tem que ser bom, mas a mão de obra tem que ser boa para você ter um reparo confiável. Então, quando o cliente ele aceita a reparação e aceita que a qualidade é boa, ele está dando um ok tanto para a qualidade do material quanto para a qualidade da mão de obra que vocês estão empregando na hora da reparação. Algumas questões, né, que nós temos que estar sempre nos perguntando se a gente, dentro das nossas recapagens, se a gente tem definido para sistemas de identificação dos nossos custos, né? De quem que é a responsabilidade de controlar o custo e gerar lucro para nossas empresas? Normalmente dos administradores, né? Então, podemos afirmar que a qualidade da decisão está totalmente ligada à qualidade da informação. E é a partir daí que a gente quer ajudar vocês nesse processo. Depois nós vamos, no final, mostrar um pouco mais desse gerenciamento da informação e mostrar como isso pode ser simples, não precisa ser complicado. Não tem que ter um ERP para isso, nem um sistema de gestão próprio. Vocês conseguem fazer isso com o próprio sistema de vocês hoje em dia, tá? E aqui alguns conceitos, né, para a gente poder conversar durante essa apresentação. O que é gasto, né? O que é a palavra gasto representa? Valor dos bens ou serviços adquiridos pela empresa. Investimento. Valor dos bens ou serviços consumidos eficientemente na produção de outros bens ou serviços é aquilo que foi gasto, mas o resultado obtido. Então, para nós, a questão da reparação, como você não conseguiria recapar um pneu sem reparar quando é necessário, o reparo não é um gasto, o reparo é um investimento. Vocês estão investindo, tanto mão de obra, equipamentos de alta qualidade e material de alta qualidade, tá? Então, muita gente fala, não, que eu estou gastando dinheiro com o reparo. Não, o cara está investindo dinheiro com o reparo. Se ele não investisse, ele não aproveitaria aquele pneu novamente. Então, aquele pneu deixaria de performar dentro da frota, né? Só vou pedir para, talvez tenha algumas pessoas que ainda estão com o fone ligado, e se puder deixar desligado, e quando for fazer a pergunta, aí pode estar ligando, não tem problema nenhum. E perda, né? O que é desperdício? Perda, valor dos bens ou serviços consumidos de forma anormal e involuntária. Pode ser devido à ociosidade, recursos não usados, ou à ineficiência, recursos mal usados, né? Por exemplo, se você compra um produto de reparação e ele fica no teu estoque até vencer, isso é perda. De fato, isso é uma perda, né? Então, isso é um detalhe interessante. Os reformadores que utilizam produtos da TEC, nosso reparo tem 3 anos de validade. Então, até na questão perda, vocês vão ter uma redução de desperdício aí nesse caso, né? Então, dando sequência, né? Como reduzir algo que não se sabe o tamanho? O que não é medido de forma eficiente não é controlável, né? Então, a gente tem que medir. E quase todos vocês, se não a maioria, a grande maioria, já no sistema de faturamento, no sistema de faturamento e também da ordem de serviço da reforma, vocês já computam o que estão usando de banda, o que estão usando de manchão, de materiais e tudo. Então, é essa informação que é necessária para fazer o controle, que é a informação que vocês já detêm, uma informação que vocês normalmente detêm. Então, como é que é definido um manchão, né? O reparo a ser aplicado? Então, nosso pessoal está preparado? Como é que é o processo de preparação para aplicar um reparo? Ele sabe ver a tabela, ele sabe olhar o dano, medir o dano, fazer a preparação, saber qual reparo ele utiliza em qual lugar, né? Aqui entra um assunto que a gente fala muito, que quando o nosso operador não está bem treinado e ele tem dúvidas, ele acaba sempre usando um manchão maior, né? Ele fala assim, aqui, se eu colocar um 40 vai ficar bom. De repente, um 20 resolveria o problema, mas ele está colocando um manchão 40. Ele acha que está fazendo o melhor. Por quê? Porque ele está se assegurando que aquele manchão não vai dar problema. Só que ele está ocasionando 2 situações, né? Uma situação qualquer elemento afixado no pneu, ele vai aumentar o peso, aumenta o desbalanceamento, e se o pneu não precisava daquilo, você está, na verdade, prejudicando o pneu.
né? Você está colocando um elemento que não era necessário, que vai acabar afetando a durabilidade da carcaça. Quando o pneu é bem calculado, ele tem um custo bem equilibrado, porque você vai colocar o manchão que, de fato, aquele dano precisa. Então, a gente tem que acabar com essa história do nosso operador que fala, não, vou colocar, na dúvida, vou colocar o maior. Não, tem que colocar o manchão exato. Dá para calcular qual é o manchão exato, né? Mas, para isso, ele precisa ser treinado. Nós temos todas as ferramentas e materiais, isso também é importante. Se eu sei colocar o reparo, tenho a tabela, mas não tenho as ferramentas, muitas vezes não consigo fazer a preparação adequada para colocar um conserto de forma eficiente, né? Nossos vendedores e clientes, eles sabem, conhecem o processo de reparação, a gente tem que dividir isso com o nosso cliente e com o nosso próprio vendedor, que às vezes o chefe da oficina lá, os operadores sabem muito bem fazer todo o trabalho, mas o cliente e o vendedor não veem toda a dificuldade que aquele pneu chegou, que ele apresentou, quanto tempo demorou, qual o material que foi empregado, o tempo que foi empregado para aquele pneu sair novamente com uma banda de rodagem bonitinho da oficina. Então, isso é importante, a gente divulgar isso para o cliente. Tá? Já mostramos para os vendedores e clientes um pneu que chegou com dano, como estava antes e como ficou depois. E pronto, eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui. Quanto tempo gastamos, em média, em uma reparação? Isso é importante, porque como é que eu não vou cobrar uma coisa que eu emprego tempo e emprego materiais, né? A reparação, a maioria de vocês sabe, hoje, dentro de uma reformadora, acaba sendo o ponto de maior complicação de uma reformadora, porque vocês já dominam muito bem todo o processo de colocar uma banda nova num pneu. Essa tecnologia está bem avançada e ela está ficando cada vez menos manual, está ficando cada vez mais automática. E vocês estão muito capacitados para fazer isso. Agora, uma reparação, muitas vezes, precisa muito do domínio, ainda é um serviço bem manual, né? Precisa de uma pessoa preparada e treinada para isso. E a gente gasta tempo, vocês gastam tempo e isso tem um custo, né? Aí, vocês devem estar vendo um slide que mostra um pneu quando chega, ele chega, você vê, quando ele chegou, ele estava até bonito o pneu, o antes, né? O durante olha como é que ele já está na hora que eu estou trabalhando para tirar as lonas que estão cortadas, para eliminar os danos. Olha quanto buraco esse pneu já tem ali. Isso tem que ser mostrado para o cliente. Não precisa mostrar toda hora, mas de vez em quando você pegar um caso bem complicado, tirar foto antes, durante e depois, é interessante para o cliente saber que o pneu antes ele conhece e o pneu depois ele conhece. Mas se ele não conhece o durante, ele não valoriza o trabalho que vocês fizeram nem o tempo que vocês gastaram, disponibilizaram para poder deixar esse pneu novamente em forma para rodar, né? Ok? E depois vocês vão colocar um material de reparação. E o material de reparação, pessoal, ele não é uma borrachinha que você olha lá, retangularzinha, que você coloca e não sabe, não tem tecnologia. Ela tem tecnologia, ela tem uma capa superior, ela tem uma plataforma de estabilidade, ela tem lonas têxteis reforçadas, tem uma ligação e tem uma camada amortecedora. Cada manchão, de acordo com a sua tecnologia, vai oferecer uma performance para vocês. Né? No caso tal quanto, mas isso, o objetivo é levar qualidade para o cliente. Importante o cliente saber que o reparo não é simplesmente uma borrachinha retangular colocada lá no buraco que estava no pneu, né? Então, dentro da nossa análise estratégica, aí, quando a gente está fazendo para saber os custos, né, da reparação, eu preciso saber qual é a melhor decisão que eu vou tomar e qual o manchão adequado eu vou colocar e qual as ferramentas eu vou empregar nesse processo, né? Então, aí a gente fala um pouco da parte mais financeira, né? Participação dos custos da apuração do lucro. Tem a receita, você tem a receita, que é o que você auferiu na venda, os custos, que é tudo que você empregou para fazer aquele serviço da reforma do pneu, tá certo? E quanto maior é a diferença entre a receita e o custo, maior é o lucro. Se você emprega qualquer material e não cobra por ele, você diminui essa diferença, você diminui o seu lucro, né? Então, como aumentar o lucro da sua empresa, né? Vocês estão aí buscando todo dia, essa é uma pergunta que o administrador se faz todo dia, né? Aumentar a receita, aumentar o preço.
Aumentar as unidades vendidas são formas de aumentar a receita, né? Reduzir os custos, reduzir o custo dos insumos, gastos, reduzir os desperdícios, perdas, aumentar a produtividade. Isso tudo que vocês estão trabalhando todos os dias, né? Então, o que acontece? Aumentar a receita, aumentar o preço, aumentar as unidades vendidas, você tem que combinar com o mercado, né? Você pode querer fazer, mas nem sempre você vai conseguir se o mercado não tiver aberto a pagar mais caro ou comprar mais unidades da sua empresa. Isso depende do mercado, da relação que vocês têm com o mercado. É um fator mais complicado, aumentar a receita e o lucro através do aumento dos preços. Né? Reduzir os custos só depende da empresa, né? E aí tem muito mais a ver, por exemplo, se eu coloco um manchão que não precisa ser removido quando o pneu volta, é uma forma também de reduzir desperdício, né? É tempo parado, né, para colocar um novo manchão, remover aquele, colocar um novo, materiais que eu gasto, né? O próprio cliente é beneficiado. A parte de redução de custos só depende da empresa, depende da gente e do cliente, tirar o pneu no momento certo, né? Se o cliente tira o pneu no momento mais adequado, ainda com um pouco de subbanda, vocês não vão ter tanta intervenção nesse pneu, né? Então, é essa a mensagem que nós temos que estar passando, tentar passar para o nosso cliente, para o nosso vendedor, né? Bom, até um tempo atrás, aí o preço era igual a custo mais lucro, né? Hoje, lucro é igual a preço menos custo. Por quê? Porque você começa a não controlar tanto assim o fator preço, né? Você acaba, como eu falei, controlando mais o custo, né? E amanhã o custo será igual a preço menos lucro, a situação que já é hoje, o amanhã já está começando a virar hoje, né? Está cada vez mais difícil você ter lucro. Então, para isso, você vai ter que estar realmente controlando muito bem seus custos, né? Então, o custo é uma meta. Separar o processo de formação de custo do processo de formação de preços é essencial. As empresas precisam ter duas formas de analisar, né? Ela sabe como é que ela vai calcular o markup para calcular o preço de venda, mas ter elementos eficientes para controlar o meu custo é essencial para mim aumentar o lucro da minha empresa. E o reparo entra exatamente aí, né? Não cobrar consertos significa diminuir a receita, né? Que se traduz em redução do lucro, ok? Qualidade inferior gerando menor segurança. O que acontece? Quando você vai para às vezes eu escuto isso, né? Os reformadores falam assim, não, mas como o cliente não paga o conserto, eu estou colocando um conserto mais de mercado, aí uma coisa um pouco mais simples. Só que isso, com certeza, não é a resposta, né? Porque vocês são vistos como empresa de ponta, empresa de qualidade. O cliente espera qualidade e segurança. Então, não dá para negociar com esse item, né? O item segurança ele é essencial. A longo prazo, a qualidade e menor índice de falhas reduzem custo também, tanto para o cliente quanto para vocês, né? Então, segundo o Kotler, aí, que é o pai do marketing, né, ele diz que criar uma equação para que as empresas possam calcular a criação de valor para o cliente, ela nada mais é do que a soma de todo o valor que um comprador, que é o seu cliente, percebe na solução oferecida pela sua empresa. Então, se atende às necessidades e expectativas dos clientes ao se subtrair os custos inerentes a ela. Então, a pergunta que o teu cara tem que fazer é, se eu eliminar essa qualidade no meu conserto, né, quando eu falo conserto, novamente, eu quero repetir, não é só o material empregado, é a sua mão de obra e os materiais que você empregou. Quando você fala assim para o teu cliente, é negociável eu subtrair esse serviço que eu estou te dando em conserto? O cara vai falar, não é negociável. Falou, então, isso é parte do meu pacote de valor. Então, ele tem um custo, tá certo? E é isso que Kotler fala, que você tem que criar essa equação junto ao cliente. Tem que, de alguma forma, levar essa mensagem para ele, né? Então, por que implementar uma gestão de custo? Aí outro camarada aí que o pessoal na época, o senhor Martin Carver, que é o fundador da Banag, antes da Bridgestone comprar, né? Ele era um aluno, seguidor de Deming, né? Então, ele dizia muito para nós lá dentro da Bandag, né? Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Então, tem uma grande lógica nessas afirmações, né? Enfim, como controlar aquilo que não se conhece, né?
não sei quem é da época do do falecido Frederico Kupitschek, vai lembrar de um termo que ele usava que era medir e quantificar, doutor. Medir e quantificar. E nada mais é do que isso que nós estamos falando. Tem que medir e quantificar para poder cobrar. Senão a gente não consegue, né? E a formulação do preço de venda, custo vezes preço vezes o mercado, ela não é algo tão fácil assim, né? Definição do preço das reparações. Aí eu quero já entrar nesse ponto onde nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo hoje, que é falar sobre as simulações financeiras aí. Eu peguei aqui como exemplo um Manchão 40, que é bem conhecido de todo mundo aí. Ele tem um custo médio de R$15 a unidade, né? Para vocês. Quando vocês compram, ele entra no teu estoque mais ou menos por R$15, ok? Aí a gente pode afirmar que o custo da reparação ele não é composto só por esse reparo de R$15. Ele é composto por esse reparo, pela mão de obra, pela matéria-prima. O que é a matéria-prima? Limpador químico, ligação, cola, material de consumo, carbide, fresa, ponta montada, etc., que eu usei para fazer essa reparação, tá? Depois de muito estudo, a gente chegou a alguns números mágicos aí que vocês podem usar para facilitar a vida de vocês. Por isso que eu falei, com o que vocês já têm hoje, vocês vão conseguir fazer essa simulação e esse controle e até essa previsão de rentabilidade ou até mesmo de perda, no caso de não estar cobrando um conserto. A composição do custo de uma reparação ele é formado por 50% do reparo, que é reparo mais insumos, né, ligação, cola e carbides, ponta montada, fresa, etc., e 50% da mão de obra e alguns outros insumos utilizados na mão de obra, tá? Então, tem alguns insumos que estão ligados ao reparo, alguns outros insumos estão ligados à mão de obra, para ela fazer a preparação para colocar o reparo, ok? Então, ele está dividido em duas partes. Para ficar fácil, podemos definir como meta de margem bruta 33% para a realização de um conserto. Aí nós vamos fazer uma continha simples aqui, ó. Um preço de venda de R$45 para um conserto que custou 15. Por que isso? Porque eu estou pegando R$15 para pagar o conserto, R$15 para pagar a mão de obra e os insumos, mas eu quero ter um lucro. Então, 33% de lucro sobre isso seria mais R$15. Se um conserto de R$15 eu cobrar 45 na venda, eu tenho lucro de R$15. Eu pago toda a minha operação, o conserto, e ainda me pago a mão de obra e ainda me sobra R$15. Então, a minha proposta para vocês é que quando vocês olhem na planilha de vocês de material empregado na reparação de um pneu, então chegou um pneu para recapar, você cobrou R$500 a recapagem e usou Manchão 40, você teria que cobrar 545 desse cliente. Se você cobrar 530, você paga teus custos. Se você cobrar 515, que é o 500 mais os R$15 do conserto, você vai ter prejuízo nessa operação. Ela não vai se pagar. Vai pagar o conserto, mas ainda assim você está perdendo dinheiro, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês depois de uma outra simulação financeira aí. Como é que isso se transforma em dinheiro, em valor absoluto. Mas mais importante é que reparos confiáveis têm seu preço, porque vocês oferecem muito mais do que um reparo, né? E é isso que talvez vocês tenham que mostrar para o teu cliente. Ó, fotos como essa, que todos vocês têm. Vocês têm todo um aparato de ferramentas para preparar para ser colocado o conserto. Tá vendo? Ó, tudo isso aí você usa, gabarito, carbide, escova, pontas montadas, fresa, todo um material que você, iluminação, cavalete adequado. Olha, outras ferramentas ali, ó, roletador, você tem lá um pote adequado para colocar a cola, você tem até um carbide de cor azul ali, que é para retirar o manchão velho, tá vendo? Um limpador lá, que é um rastelo para limpar a área da borracha que estava contaminada. Então, vocês oferecem muito mais do que o manchão. Se vocês olharem aí, ó, os funcionários de vocês, eles sabem o que é zona de flexão, eles sabem colocar o manchão na zona na zona fora da zona de flexão, né? Vocês aí nesse desenho estão vendo o que é considerado ombro. Ombro são aqueles 40 milímetros ali na extremidade da banda de rodagem, ó, mais ou menos, ali 40 milímetros
para um pneu 275, pneu 295 é ombro. Se for um pneu de caminhonete, seria 25 milímetros ali, naquela região. Se você tem um furo de 10 milímetros nessa região aí, ó, tá vendo esse desenho do pneu? Vamos falar que esse pneu seja um pneu 295. Tem um furo de 10 milímetros ali, onde tem aquela setinha azul, indicando SAT, tem lá a letra T e S, 40 milímetros ali naquele pedacinho, entrou ali um prego ou um parafuso, 10 milímetros. Que manchão que nós vamos colocar ali? Que manchão que nós vamos colocar ali? Se fosse na banda de rodagem, que é aquela área TT, área de coroa, daria para colocar um manchão 112, um MP10 ou um CT20, tá bom? Quando ele entrou no ombro ali, já não dá mais para colocar esse manchão. Sabe por quê? Porque esse manchão vai ficar dentro da zona de flexão. Tá vendo aquela escrito flex zone, que tá escrito, tá pintado de laranja ali? Se a orelha do manchão terminar ali dentro, esse manchão vai quebrar, vai soltar. Ele não pode terminar ali dentro, porque aquela zona é a zona que o pneu flexiona. Então, o manchão tem que ir mais adiante, ali na... Se vocês conseguirem ver meu mouse aqui, tem que ir mais para perto do talão. E você vai ter que colocar o manchão mais comprido. O que o operador acaba fazendo? Acaba colocando o manchão 40 aí, ou um 42. E, às vezes, se ele foi treinado e tem uma tabela, ele pode colocar o manchão 26, que vai reduzir o custo dele em relação a um 40 e um 42. É daí que nós estamos falando que dá para reduzir o custo sabendo realmente aplicar o manchão correto no dano correto, tá? E isso é totalmente possível de fazer sem ter que chutar. Ah, não, vou colocar o maior, na dúvida. Aí vocês estão vendo 2 cortes de manchão ali, o primeiro ali, ó, que tem um manchãozinho, que está terminando dentro de uma área achurada em cor vermelha ali, aquele manchão ali vai dar problema. Aí depois tem um outro manchão que ele ultrapassou aquela área, e aí sim ele está terminando fora da área achurada, esse manchão está bem colocado. Isso é colocar o manchão fora da zona de flexão, tá? Isso dá para a gente treinar vocês aí. Quem já foi treinado pelo pessoal da TEC, o próprio pessoal da Bandag também conhece esse tema, tá? Mas a gente pode estar reprisando esse treinamento. Bem, o que o seu vendedor, o coletador, aquele cara que está lá com o caminhãozinho, batendo perna, pegando o pneu, ganha sabendo tudo isso? Bom, se ele é um cara que conhece tudo isso, sabe medir zona de flexão, sabe examinar o pneu, ele pode ter melhor produtividade. Por quê? Porque ele vai reduzir tempo perdido com reclamações, aumenta o índice de carcaças a serem reformadas, né? Se ele sabe tudo isso, se vocês sabem tudo isso você vai ganhar e vai levar de benefício para o próprio vendedor. Porque cada pneu que você recupera, o vendedor ganha mais comissão, né? Então, ele pode ganhar mais comissão. Cada pneu que você não recupera, ele perde comissão. E o aumento no faturamento, melhor aproveitamento das carcaças, volto mais vezes, mais recapagem, melhora os ganhos, melhora a comissão. Ganhos intangíveis, melhora o relacionamento, melhora a confiança, o treinamento comercial que ele pode ter. A gente dá esse treinamento para vendedor também. Esse que vocês estão tendo aqui, a gente tem um que é um pouco mais simples, voltado para o vendedor, para ensinar ele a argumentar. E aí, com isso, ele vai ganhar, ele passa a ser um consultor do cliente. Quando ele é um consultor do cliente, o cliente valoriza o que ele fala, e esse elo é o que Kotler falou lá atrás, quando eu pus aquela frase, você está criando um elo de valor para o seu cliente. Aí o cliente fala, não, eu faço ali naquela empresa, a Bandag, porque ali tem valor, os caras realmente sabem o que estão fazendo, e o vendedor sempre me ajuda. Então, agrega valor ao produto recapagem. Melhor o processo de recapagem com melhor reparo. Vocês, Bandag, são o melhor processo de recapagem e vocês têm o melhor reparo do mercado. E não é dito só por nós, não. Hoje, até que vende para os principais fabricantes de pneus no mundo. Eles reconhecem que o nosso reparo é melhor. Então, todo mundo quer ter o melhor produto na sua carcaça. Claro, é melhor para o pacote de valor que vocês oferecem. Então, nós temos que estar dizendo isso, nosso vendedor tem que comunicar isso para o cliente, né? Argumentos de consultor, pois conhece assuntos como zona de flexão. Nós podemos treinar o vendedor a demonstrar isso para o cliente, né? E até pegar pneus feitos pela concorrência e mostrar, tá vendo? Aqui a concorrência não levou isso em consideração, por isso o seu pneu falhou aqui. Então, dá para a gente, no exame da sucata, identificar essas falhas, né?
Então, quais são os benefícios exclusivos ao cliente? A gente acabou de ver os exclusivos ao vendedor. Para o cliente, reduz o número de horas paradas. Esse é o maior benefício, né? Se a reparação não falha, o pneu não tira o caminhão de serviço. E o seu cliente, ele ganha pela entrega, pela rapidez na entrega, reduz atrasos na entrega, reduz imprevistos, né? Redução de custo, reduz gasto imprevisto na estrada, em borracharia. Às vezes, consertar um pneu na borracharia, vocês sabem melhor do que eu, nem sempre vai ficar bem consertado e vai gerar problemas futuros. Melhora a vida útil da carcaça, melhor custo por quilômetro, melhora o índice de falhas por infiltração, menor, né, o índice de falha, menor oxidação nas lonas. Segurança, redução de acidentes materiais e pessoais. O caminhão ficar parado na estrada representa risco também material, né? E até pessoal para o motorista. Em muitos lugares do Brasil é perigoso ficar parado na estrada. Paradas não programadas representam risco, né? E qual é o benefício para vocês, que são os administradores da reformadora de pneu, né? Maior receita. Com reparos cobrados, podemos aumentar no mínimo 5% nossa receita. Depois vocês vão ver isso. Podemos escolher os melhores materiais, porque já que eu cobro, eu também posso, eu não preciso fazer uma economia, eu vou atrás do que tem de melhor no mercado, da melhor tecnologia. Aumentaremos nosso lucro. Produtividade, podemos investir em treinamento, capacitação dos nossos operadores, reduziremos reclamação, reduziremos índices de falha. E ganhos intangíveis, o vendedor e o cliente estarão monitorando ainda mais a qualidade do nosso serviço, porque eu estou cobrando. Tudo que é cobrado é monitorado, né? O cliente vai ficar em cima. Isso é um ganho intangível porque ele vai estar acompanhando o que está acontecendo. Aumenta a responsabilidade de todos nós por oferecer mais qualidade e segurança, né? Então, pessoal, se estamos de acordo com o propósito desse programa, não deveríamos ter em nossas propostas comerciais a seguinte frase, que eu até hoje ainda vejo por aí: não cobramos conserto. Muita gente fala para mim assim, eu não consigo cobrar conserto. Aí quando eu vejo algumas propostas comerciais, eu vejo lá o cara escrever lá na última frase da proposta comercial, não cobramos conserto. Se você coloca isso na tua proposta, obviamente você não vai cobrar conserto, né? Então, pessoal, isso é uma coisa que não pode ter. Tem que dizer que tem um custo e que tem que ser cobrado. E aí a gente faz algumas propostas para vocês melhorarem isso entre os vendedores, porque a pessoa-chave para isso é o vendedor. O vendedor é a chave para a cobrança do conserto. Ele tem que estar convencido para convencer o cliente. Então, nós temos que manter metas e objetivos definidos e medidos para apresentá-los em reuniões com a equipe comercial. Por exemplo, usar um mural para comparar a performance de cada integrante da equipe de venda. Você pode ter lá no teu mural dizendo assim, o vendedor A, de cada 100 reformas, cobrou 90%. 90 consertos ele cobrou. O vendedor B cobrou só 50%. O vendedor C cobrou 100%. Isso é interessante porque um vendedor está sendo comparado com o outro pela performance que ele tem, tá? Em favor da empresa que ele trabalha, né? Todos precisam saber quem gera o melhor resultado para a empresa, quem coleta mais carcaças, quem aproveita melhor as carcaças coletadas, porque às vezes o cara traz 500 pneus por mês e só aproveita 200. É bom isso para vocês? Não. 300 pneus está passeando, né? Gastou o teu combustível. Gastou tempo de vocês, gastou caminhão, parte mecânica e gastou tempo do teu operador dentro da recapagem para recusar o pneu. Então, quem aproveita melhor as carcaças coletadas deveria ser reconhecido. Quem cobra mais consertos aplicados deveria ser reconhecido. Então, agora, pessoal, eu vou entrar numa parte que eu gosto mais de estar dividindo com vocês. Veja se vai ficar aparente para vocês uma planilha Excel aí, tá? Tá visível para vocês uma planilha Excel? Se alguém fizer um joinha assim para mim, beleza. Senhor Stades, estamos com ela assim no visual. Eu não sei se no tamanho adequado. Talvez o pessoal tenha um pouquinho de dificuldade aí para visualizar os números. Como ela é grande, eu vou aumentar um pouco, mas a gente vai ter que fazer o exercício de ir para frente e para trás aqui nela aqui. Mas, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu peguei aqui, se você pegar na linha 1 da coluna A, está escrito produção mensal. Eu estou pegando, por um exemplo qualquer, um reformador que faz 1.000 pneus, tá bom? 1.000 pneus.
e esse reformador cobra, em média, R$500 cada recapagem, ok? E o índice de manchão nacional, que a TEC tem como índice estatística, é que cada reforma usa 0,7 reparo. Ou seja, nem todo pneu reformado usa um reparo, usa 70% das vezes, então é 0,7. Ok? Então, podemos dizer que uma empresa que produz 1.000 pneus, em algumas regiões do Brasil, vai usar 700 reparos, de várias medidas. E algumas vão até usar mais, porque 700 é média. Tem região do Brasil que usa 0,5 e tem... Ela acho que está no médio, pega lá em casa e tem uma cidade de tesouro que você ia pegar a chave aí. Está entrando um áudio aí, está entrando um áudio. Mas vamos lá, pessoal. Então, para a gente levar isso para uma conta, o que eu fiz? Aqui na coluna B, vocês vão ver que tem as medidas dos reparos. Então, o reparo 111, o MP10, o 20, o 22, o 24, o 26. Eu coloquei mais os radiais aí, que é o que representa maior custo para vocês, maior aplicação que vocês têm. Eu falei o seguinte, vamos supor que vocês têm um vendedor que colete pneus e consiga reformar 240 pneus por mês, ok? Essa é uma hipótese. Então, você tem uma reformadora de 1.000 pneus e você tem um vendedor dentro da tua equipe que consegue reformar 240 pneus por mês. De repente, ele coleta 300 para reformar 240, tá? Aí, o que vai acontecer lá, Nós vamos olhar alguns dados aqui, Deixa eu voltar aqui, Na coluna C, está dizendo quantas unidades de reparo tem cada caixa. E na coluna A, está mostrando quantos reparos propriamente dito foram aplicados, Tá? Vocês viram aqui que deu 240 reparos aplicados, tá? Então, aqui nós consideramos que o cara, todo pneu dele foi pelo menos um reparo aí, colocou um reparo, tá? E aqui vocês vão ver, o custo unitário de uma caixa, que é um custo aproximado, né, pessoal? Eu coloquei alguns números, joguei alguns números aqui aproximados. Você vai ter lá custo unitário de um manchão, por exemplo, 111, que é um manchão que conserta furo de prego, furo de até 8 milímetros, vai custar R$ 1,61 por reparo aplicado. Aí eu coloquei, se eu quiser cobrar o custo unitário do reparo mais o custo dos insumos, eu vou multiplicar, os insumos e mão de obra, eu vou multiplicar por 2. Então, eu pego 1,61 vezes 2, eu poderia cobrar 3,23. Se eu fizesse aquela ideia de cobrar vezes 3, porque eu pegaria o custo do manchão, mais o custo da mão de obra e insumos, mais 33% de margem de lucro, então eu cobraria R$ 4,84 para ter um lucro sobre esse conserto. Então, um reparo de 1,61, se eu cobrar 4,84, eu estou tendo lucro nele. Eu estou tendo 1,61 de lucro. E aí, aqui vai fazer toda uma projeção para a gente saber, em 50 reparos, quanto que eu teria de aplicação. Peguei aqui um 161, ele está pegando 3,23, que é para cobrir o custo. Estou pegando aqui a conta para cobrir o custo. 50 reparos a 3,23, eu teria que recolher desse cliente, desse vendedor, vamos dizer assim, R$ 161 só para pagar os consertos de furo de prego. E assim sucessivamente. Aí eu fiz uma seguinte conta, eu falei, olha, vamos pegar esse cliente que usou 240 reparos e vamos dizer que ele cobrou só 33,3% dos reparos. Então está aqui nessa coluna aqui, quantidade cobrada. Ele cobrou só 1/3. Ele cobrou dos 240, 1/3 é 80. Ele cobrou 80 consertos. Aqui eu começo já a fazer uma análise de quanto que esse vendedor me deu de lucro ou prejuízo. Na verdade, ele deu um prejuízo de R$ 1.095 para vocês, tá? Então, esse cliente, esse vendedor aqui, na verdade, ele deu um lucro de R$ 1.095. Esse vendedor, se eu extrapolar para a tua empresa como um todo, ele cobrou 2 vezes o valor da reparação, ele trouxe para vocês uma receita de 6.389, tá? Vamos comparar ele com outro vendedor que cobrou 50% dos reparos,
E nós estamos falando vezes 2 só, né? Não é vezes 3, só vezes 2. Esse caso aqui, ó, ele cobrou 2 vezes em 50%. Então, 120 pneus foram cobrados conserto. Olha lá, isso deu um custo de 3.286. Mas ele arrecadou 9.584,60 e ganhou comissão. Por quê? Porque nesse caso aqui, já deu, a gente faz uma conta aqui, vocês vão ver aqui na lateral, eu fiz uma proposta aqui, eu coloquei, ó, recuperação, vocês vão ver na coluna C, D, E e F, entre as linhas 20 e 29, vocês vão ver, recuperação do custo apenas do reparo, faixa de cobrança, ó. Se o meu vendedor me der entre 0 a 99,9% de recuperação do custo, ele vai ganhar 0 de comissão. Se ele me der entre 100 e 150, eu vou dar 10% de comissão para ele. E se ele me der a partir de 150,1% de recuperação, eu vou dar 15% de comissão. O que eu estou propondo para vocês aqui é que vocês dividam o lucro com o seu vendedor. Não só da reforma, mas também da reparação, porque isso vai voltar para vocês. Se vocês olharem no caso 1, ele não conseguiu recuperar quase tudo, então ele não vai ter comissão. No caso 2, ele já tem comissão. E no caso 3, eu fiz uma outra análise aqui, ó. No caso 3, eu peguei, cobrando realmente 3 vezes o valor do reparo, eu coloquei o mundo ideal, só que o vendedor cobrando 70% das vezes. Ou seja, ele não cobrou 240 consertos, cobrou só 168, só que ele cobrou 3 vezes o valor de cada reparo. Então, o reparo que custou 15, ele cobrou 45, o que custou em 61, ele cobrou 4,80 lá, tá certo? Olha lá, ele arrecadou R$ 6.900 e ele deu para vocês um lucro, ó, a comissão dele ficou em 1.035 e ele ainda deu para vocês um lucro, só esse vendedor, de R$ 2.579. Se você extrapolar isso para a empresa inteira, você teria um lucro bem considerável aí. E é isso que nós estamos falando. Se o teu vendedor não te ajuda a recuperar o valor investido, ele não te ajuda a gerar lucro. Agora eu vou pegar e fazer um outro exercício, ó. Eu vou mudar essa situação 3 para 100% aqui. Eu mudei ali, ó, fiz uma alteração, né? E olha aqui que número que está apresentando para vocês lá, ó. Ele está dando R$ 5.093 de lucro. E quando eu extrapolo para os 1.000 pneus, ele está dando para vocês R$ 28.000 de faturamento em conserto. E você pagou um total de R$ 4.000 de comissão. Quando eu olho para a minha recapagem lá, ó, eu estou vendo o seguinte, ó, uma recapagem que não consegue cobrar, ela, na verdade, me deu um prejuízo, porque eu gastei mão de obra, R$ 38.000 de mão de obra, e não recuperei. E cobrei só R$ 6.000 do meu cliente, quando, na verdade, me custou esses R$ 38.000 aqui. Quando eu consigo cobrar, ó, aqui no caso 2, que é 50%, já voltou para mim R$ 11.000. Eu tive R$ 11.000. E quando eu vou na situação 3, eu consegui R$ 178.000. O meu faturamento aumentou. Foi de 500.000, que era a não cobrança de nenhum reparo, cobrando 100% ou 50% dos... Desculpa, aqui, 100% dos reparos 3 vezes, vocês levaram isso a 528.000, levando um faturamento de mais ou menos 5%, como eu tinha feito na apresentação do slide lá. Você pode aumentar em até 5% o faturamento da sua empresa se cobrar os consertos. E isso pode ser traduzido em lucro, né? Porque o custo, vocês concordam que vocês vão ter? O custo vai existir de qualquer forma. Se você não cobrar, o custo é seu. Se você cobrar, você pode transformar isso em lucro. Então, eu comecei mostrando os argumentos de por que cobrar, os benefícios exclusivos do vendedor, os benefícios exclusivos do cliente, os benefícios exclusivos do reformador, o que o vendedor ganha com tudo isso, que é comissão. A minha proposta é que vocês implementem programas como esse aqui. Vocês viram que é um programa simples, que você só precisa monitorar a quantidade de reparos aplicados, que o seu sistema já dá para você. O custo do reparo você já tem, que é o que você tem no teu sistema, e que você paga para nós aqui quando você compra os reparos da Tec. A única coisa que você tem que definir
é qual política que você vai usar. Se eu vou cobrar vezes 1, vezes 2 ou vezes 3 o meu reparo. Essa decisão vai te dar efeitos positivos ou negativos na demonstração financeira. Ele pode te trazer lucro ou pode trazer prejuízo. Eu posso até brincar aqui, ó. Eu vou falar aqui, ó. Esse vendedor, caso 2, eu vou pôr que ele cobrou 100% dos reparos no caso 2, ó. Ele me trouxe resultado também, ó. Ele me trouxe lá um lucro anual em reparação de R$92 mil, tá certo? Eu vou faturar 500 mil por mês, mas vezes 12 eu vou faturar 6 milhões. Dos 6 milhões eu vou ter R$92 mil num ano de reparação, tá? De retorno de reparação. E no caso perfeito lá, que é cobrando vezes 3, eu posso ter sobre 6 milhões de faturamento, ou um pouco mais de 6 milhões, 178 mil de lucro com reparação, tá certo? São exemplos que nós estamos dando aqui para vocês, e essa planilha aqui, eu posso mandar para vocês depois brincarem, mudar os valores, mudar os percentuais, mas para isso funcionar, eu já implantei isso em algumas recapadoras de pneus. Para funcionar, tem que fazer a gestão à vista, tem que treinar o vendedor e tem que demonstrar quem é o vendedor que está conseguindo cobrar mais conserto do que o outro. Quem é o vendedor que está conseguindo aproveitar melhor as carcaças que coleta do que o outro. É um programa, não adianta você simplesmente chegar lá, decretar que vai cobrar e achar que tudo vai acontecer sozinho. Não vai acontecer, você vai ter que preparar o teu vendedor. Vai ter que treinar o vendedor, vai ter que mostrar para o vendedor, vai ter que pagar alguma coisa para o vendedor, uma comissão extra, e aí o lucro que vocês vão oferir é muito maior do que a comissão que você está pagando para o teu vendedor. Então, vale a pena envolver ele nesse processo, tá? Basicamente, é essa a minha apresentação, e eu queria deixar aberto para as perguntas. Temos um caso de um reformador, que eu não posso divulgar o nome dele para vocês, porque o trabalho é dele, né? Onde eles tinham prejuízo com a aplicação dos reparos, e a gente fez o treinamento, treinou os vendedores e tudo, e ele foi pondo metas de aumento da cobrança de conserto. Hoje, ele já está oferindo cerca de 4,8% de lucro na operação, no total das vendas, 4,8% vem dos consertos. Não vem nem do que ele cobra na recapagem. Vem dos consertos. Mas é importante você saber que o teu lucro está vindo da onde? Teu lucro está vindo da recapagem que você está cobrando, do conserto que você está cobrando, de outros serviços que você cobra, das economias que você está gerando com redução de desperdício. É importante vocês terem esse controle, porque o lucro pode estar vindo de várias fontes, né? Às vezes, um reformador pode estar tendo lucro, e o lucro está vindo só de um fator. Imagina se vier só do conserto, ou vier só de alguma outra coisa que você cobre do teu cliente de serviço, e não está vindo do seu principal negócio, que é da recapagem, por exemplo. Que é muito mais grave ainda, né? Por isso que a gente está falando que é importante separar essas análises e não enfiar o conserto como uma parte do custo da reforma. Porque não é verdade, porque não é todo pneu que precisa levar conserto. E entre nós aqui, vocês acham justo cobrar um pelo outro? Falar assim, não, eu vou fazer uma média do custo do conserto. Eu sei que tem alguns que praticam dessa forma. Mas isso é uma visão socialista. Desculpa aí aos socialistas de plantão, mas é uma visão socialista do processo. E o cliente que cuida bem do pneu dele, tira com 3 milímetros de subbanda e não usa conserto. Por que ele vai pagar o custo daquele que usa o conserto? Quando você faz uma média geral entre todos, você está cobrando de um cara que não usa conserto. Não é justo para ele também. E aquele que usa mais conserto, é justo que ele pague mais conserto. Mas ele tem que saber disso, ele tem que saber que está usando mais conserto. Ele tem que ver como é que o pneu dele chega, e como é que ele sai, e como é que ele está durante o processo de reforma. Se vocês não fizerem esse trabalho, e é um trabalho fácil, que o seu vendedor pode fazer, ele pode pegar lá um pneu, um caso, filmar, tirar foto e mandar para o cliente. Você pode pedir para o teu chefe da produção, pega esse pneu que está pior aí do cliente tal, aí tira uma foto e manda para mim, que eu vou mandar para ele ver. Para ele saber que você perdeu 1 hora no pneu dele, muitas vezes. Ok, pessoal? É esse tema que eu queria trazer para vocês. Não sei se foi interessante para vocês.
se ele é um assunto que a gente discute muito o custo dos insumos. São importantes, eu concordo com vocês. Se você não vê valor no reparo, pagar mais caro para quê? Se você não vê valor no carbide, pagar mais caro para quê? Então, mas se a gente não controla e não estabelece um plano, vai ser difícil enxergar a vantagem, né? E para poder vender, eu vou ter que enxergar a vantagem. E o cliente não vai pagar mais por algo que é igual a de todo mundo. Ele vai pagar mais por aquilo que é feito com excelência, né? Ok?